Pessoal, então nós vamos aprender aqui um método que chama método das eficiências, onde a gente vai aprender a calcular quantas lâmpadas são necessárias em um determinado ambiente. Um ponto importante aqui é que geralmente a gente faz esse tipo de cálculo para ambientes de trabalho, ambientes onde eu tenho uma exigência de quantidade de luz maior. Então, por exemplo, para um ambiente residencial, não tem necessidade da gente fazer esse tipo de conta. Tá? Então, a gente faz isso realmente para ambientes onde as pessoas elas vão passar várias horas trabalhando, onde elas vão estar ali no computador ou desenhando, trabalhando com detalhes, né? Então, ambientes laborativos exigem, né, esse tipo de conta, tá? Então, vocês vão ver, assim, que, por exemplo, se eu for fazer uma iluminação toda cheia de efeitos, não dá para eu fazer esse método, tá? Então, é um método bem para espaços laborativos. Existem outros métodos também parecidos com esse, tá? Que dão, né, em questão de resultado, mais ou menos a mesma coisa. E nós temos alguns programinhas de computador também que fazem isso, que eu vou passar para vocês mas no finalzinho do bimestre, tá? Na nossa última aula. Então, vamos lá. Então, o método das eficiências, a gente vai completando essa tabelinha que vocês têm aí. Essa tabelinha eu vou ajudando vocês a completar, vocês têm ali os numerozinhos das linhas, né? Então, eu vou falando, né, para vocês e a gente vai fazendo juntos. Então, primeira coisa, vejam na tabela de vocês que ela se divide em algumas partes, né? Então, vocês têm aí uma parte que é a descrição do ambiente, depois a característica da iluminação, depois lâmpadas e luminárias, depois cálculo de controle e depois o consumo da instalação. Então, tudo tem que ser feito nessa ordem, tá? Porque eu preciso de uma informação para encontrar a outra. Então, aquela informação lá do começo das características do ambiente, eu preciso delas para fazer a escolha das minhas da quantidade de lâmpadas, a característica da iluminação vai me ajudar a escolher as lâmpadas iluminárias, tá? Então tem que ser feito na ordem. Aqui nos slides a gente não vai ter as respostas, tá? Então, porque eu quero que vocês façam mesmo assim na prática, tá? Então não vai estar a tabela aqui montadinha. Então a gente vai fazendo junto. Então eu já vou explicar todos os conceitos com um exemplo, tá? Porque não adianta eu passar a teoria e daí depois a gente fazer um exemplo, já achei que fica mais prático a gente já ir fazendo um e entendendo todos os conceitos que a gente tem aí. Então, o primeiro passo é a gente entender o ambiente que a gente está trabalhando. Então, o que é esse local, né? Que vocês vão anotar lá em cima na tabelinha de vocês, onde tem lá recinto, vocês vão anotar lá, então, que a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é um escritório de contabilidade, tá? Então, anotem lá em cima onde está escrito recinto, escritório de contabilidade. Aí do ladinho ali tem atividade. Que tipo de atividade acontece no escritório de contabilidade, né? Atividades administrativas, então na leitura de documentos, pode até ter algo de escrita, né? Leituras e tal. E o uso do computador, né? Que hoje praticamente em todos os trabalhos de escritório, né, a gente encontra esse tipo de função. Então, as atividades que a gente tem nesse ambiente são atividades administrativas e de uso de computador. Então, vocês podem completar em frente ali da onde está o recinto o tipo de atividade. Então, se vocês podem, eu até mandei o arquivo no Word, que daí vocês conseguem editar facilmente, né?
E ou também, se vocês quiserem ir fazendo no caderno, tal, para ir anotando todos os passos, também pode ser. Então, num espaço como esse, os objetivos da iluminação. Então, o primeiro objetivo é que a gente tenha boas condições de trabalho. Então, que eu tenha uma quantidade de luz suficiente para eu fazer as atividades, né, daquele local. Eu vou conseguir fazer as atividades administrativas e usar o computador. Então, a quantidade de luz necessária, que a gente vai ver mais para frente, ela vai fazer com que quem trabalha nesse espaço não precise forçar os olhos para conseguir executar as atividades, né? Que a pessoa. Chega uma cachorra latir. Que a pessoa não precise, né? Ter, né, ali precisa de muita cuidado visual e tal. Então a gente vai trazer esse conforto com a quantidade de luz. Também vamos evitar que tenha reflexos na tela, né? Sabe quando a gente está usando uma tela de computador? Às vezes fica um reflexo da iluminação natural, ou um reflexo da lâmpada, né? E fica atrapalhando a gente enxergar bem. Ou até mesmo, né? Fica dando... bate na tela e reflete nos nossos olhos. Então a gente sempre vai evitar que ocorra o ofuscamento. Também a gente vai buscar fazer um sistema de iluminação que não gaste tanta energia, né? Então, que seja um ambiente com um sistema econômico, né? Porque o nosso objetivo, quando a gente fala de conforto ambiental, em todas as áreas, é que a gente tenha edifícios eficientes, né? Energeticamente falando. Então, a gente vai buscar um sistema econômico. E aqui, daí, a gente tem a parte física do recinto, né? As dimensões dele. Então, aqui tem essa plantinha, onde eu tenho o layout, né, da sala, com alguns computadores, as mesinhas e tal. E essa sala, então, ela tem 10 metros de comprimento por 7,5 de largura. E ela tem um pé direito de 3,5 metros. E também o plano de trabalho, as mesas de trabalho, elas têm 80 centímetros de altura. Então, essas informações aqui, a gente vai começar a completar ali as linhas da tabela. Na linha 1 da tabela, tá lá o comprimento, que ele é representado pelo Azinho minúsculo, e aí vocês vão completar lá na frente com 10 metros. E na largura, representada pelo B minúsculo, vocês vão completar lá com 7,5. Aí a terceira linha tá lá, área, né? A área vai ser comprimento vezes largura, certo? Então, a gente vai ter lá 10 vezes 7,5. Então, vocês vão ter uma área dessa sala de 75 metros quadrados. Completem lá a terceira linha. Tranquilo? Se alguém não estiver acompanhando, perdeu alguma parte, pode me falar, tá? Linha 4. Na linha 4, a gente vai anotar a altura do pé direito. Então, o pé direito está aqui, ó, 3,5 metros. Então, vocês vão anotar lá na linha 4, 3,5 metros, 3,5. Tranquilinho até aqui, né? Essa informação da altura do plano de trabalho, a gente vai guardar ela para o próximo passo que eu vou explicar para vocês. Quando a gente estava lá trabalhando a parte de iluminação natural, quando a gente fazia aquele método para encontrar quantos pontos a gente precisava medir em um ambiente, a gente calculava o índice do recinto, né? E aqui a gente também vai calcular o índice do recinto, que nada mais é do que a relação
entre as medidas do local, entre largura, comprimento e altura. Então, a mesma fórmula que a gente usava lá na iluminação natural, nós vamos utilizar aqui na iluminação artificial. Então, o índice do recinto, ele é representado pela letra K. Aqui tem esse Dzinho na frente, porque é o índice do recinto da iluminação direta, tá? Então, a gente tem lá que o K vai ser A vezes B, comprimento, vezes largura, dividido por Hzinho vezes A mais B. Vejam que o pé direito normal, ele é representado pelo H maiúsculo. E aqui na fórmula, nós temos um H minúsculo. Esse H minúsculo, ele significa o pé direito útil. Quando a gente estava trabalhando com iluminação natural, esse pé direito útil aqui, ele era a distância entre o plano de trabalho e a verga da janela. Lembram lá que a gente fazia essa continha? Aqui na iluminação artificial, esse pé direito útil vai ser a distância entre a luminária e o plano de trabalho. Então, aqui, nesse passo aqui, eu preciso me decidir como vai ser essa minha luminária. Ela vai ser uma luminária pendente, ela vai ser uma luminária de sobrepor, ela vai ser uma luminária de embutir. Então, aqui eu já preciso decidir que tipo de luminária que eu vou colocar. Por quê? Meu pé direito útil, ele vai ser essa distância aqui. Então, a gente vai pegar o pé direito total, que é de 3,5, vai descontar a altura do plano de trabalho. E se a nossa luminária for pendente, a gente vai descontar essa altura aqui também. Mas, para esse exercício, eu escolhi uma luminária de embutir, tá? Então, uma luminária que vai ficar embutida lá no forro de gesso, tá? Então, nesse caso, como a luminária é embutida, eu não tenho a altura do pendente. Então, como que a gente vai calcular o nosso pé direito útil? A gente vai pegar a altura do pé direito total e diminuir a altura do plano de trabalho, que é de 80 centímetros. Então, o nosso pé direito útil, ele vai ser de 2,70. Deu para entender? Se alguém não entendeu, pode falar. A altura do plano de trabalho vai ser sempre 80 centímetros, pronto? Não, nesse caso aqui que a gente tem uma altura do plano de trabalho de 80, mas pode variar, né? Pode ser que a mesa tenha 75, 70, ou seja mais alta, se for para trabalhar em pé, tá? Então, aqui, essa informação vai ser sempre fornecida, né, para vocês, qual que seria a altura do plano de trabalho. Se, por acaso, a gente não tivesse, daí a gente tem mais ou menos um padrão de 75 centímetros. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de continha, a gente já tem várias coisas bem definidas, né? A gente já tem até layout, então a gente já tem essa informação. Então, tranquilinho, então completem aí, né, o pé direito útil, linha 5, com 2,70. Então, vejam que ali na tabela, eu fui colocando todas as formulazinhas, né, de cada linha que precisam, né, de fórmula, para vocês não se perderem. E aí, agora, com essas informações que a gente tem, dá para a gente calcular o índice do recinto, tá? Então, o índice do recinto, olhem a fórmula aqui no computador, no slide, tá? Que às vezes essa formulazinha aí que tá no Word ali na tabela pode confundir vocês. Então, o que a gente vai fazer no índice do recinto? Comprimento vezes largura, dividido pelo pé direito útil, que é o de 2,70, vezes comprimento mais largura. Tá? Então, façam uma continha aí e me digam quanto que deu o índice do recinto de vocês. 1,58? Isso mesmo. A gente vai arredondar
para 1,59, tá? Que acho que a terceira casa é maior que 5, né? Mas tá certinho. Então, todo mundo faça aí. Se alguém não conseguir chegar nesse resultado, me avisa para eu ajudar vocês. Deu certo. Deu? Então podemos prosseguir. Então, essas informações elas vão ficando guardadinhas aí nessa primeira parte, que são essas questões relacionadas ao ambiente, tá? A gente vai guardando essas informações que mais para frente a gente vai usar. Agora a gente vai para o próximo ponto, né? Ali, próxima linha, que está lá o fator de depreciação. O que é esse fator de depreciação? É uma margem de depreciação da iluminância média necessária. Então é o seguinte, a gente está planejando lá uma quantidade de iluminância. Só que o que acontece, né? Vamos supor que eu tenho que planejar lá uma iluminação com 300 lux. Então, se eu faço a minha iluminação exatamente com 300 lux, se um dia queimar uma lâmpada, a iluminação vai ficar com menos de 300. Com a sujeira que vai acumulando na lâmpada, ela vai ficar com menos de 300. Então, a gente joga um pouquinho a mais de lâmpadas, né? Um pouquinho a mais de luz, para que quando eu tiver essas situações, eu continue tendo a quantidade necessária de iluminância para aquela atividade. Então, no caso de um escritório de contabilidade, a gente tem um ambiente considerado salubre, né? Que tem uma boa manutenção. Então, se queimar a lâmpada, ela vai ser trocada. As luminárias, elas vão ser limpas lá pelo menos a cada 6 meses, né? Então, a gente vai ter uma situação salubre. Nesse caso, o fator de depreciação que a gente vai considerar é de 1,25, que é como se a gente aumentasse em torno de 20% a quantidade de luz, né, que a gente vai ter nesse ambiente. Então, aqui, né, nesse desenho, se eu tenho lá 100% aqui da iluminação, né, e eu tenho uma depreciação dessa luz, com a depreciação eu chegaria ali, com o passar do tempo, a uns 80%, né? Então, no momento que as luminárias estão muito sujas e tal, eu não teria a quantidade de luz necessária. Se eu jogo esse tanto a mais, né, esse 1,25, quando acontecer isso, quando a iluminância, né, for depreciada, a gente vai continuar dentro da quantidade de luz que a gente precisa, tá? Então, para ambientes salubres, a gente usa 1,25. Quando é um ambiente não salubre, a gente tem outros parâmetros, né? De 1,65, vai depender daí do caso, tá? Depois, mais para frente, a gente, quando eu passar para vocês os programinhas, lá tem certinho, né? Os outros fatores de depreciação para vocês verem. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar esse fator que é de 1,25. Então, vocês vão anotar aí na próxima linha, que eu esqueci aqui qual que a gente tá. É a 6. A 7, né? Fator de depreciação ali na linha 7. Então, vocês vão escrever lá 1,25. E agora a gente tem as 3 últimas linhas ali da descrição do ambiente, que são os coeficientes de reflexão. Então, tanto quando a gente estava falando de iluminação natural,
como agora em iluminação artificial, eu sempre falo para vocês que a cor das superfícies que formam o ambiente, elas são muito importantes na iluminação. E principalmente a cor do teto, né? Vai ajudar bastante a melhorar a iluminação se ela for uma cor mais clara. Então a gente vai anotar aí qual é o coeficiente de reflexão de cada uma das superfícies, do teto, das paredes e do piso, porque isso influencia na quantidade de lâmpadas que eu vou ter. Quanto mais claro for o ambiente, menos lâmpadas eu vou precisar. Então a gente vai guardar essa informação aí na tabelinha também. Então aqui a gente tem uma tabela de referência, aqui a gente tem alguns materiais e aqui a gente tem algumas cores, né? Então o teto, ele é um forro de gesso na cor branco, então a gente vai anotar aí, né, no coeficiente de reflexão do teto, de 70% a 80%, tá? Então aqui tanto faz se eu colocar o branco ou o gesso, tá? A porcentagem é a mesma. Então vocês vão anotar aí, né, que o teto tem 70% a 80% de reflexão. Então na linha 8. Na linha 9, a gente vai anotar o coeficiente de reflexão das paredes. Então, as paredes, elas são na cor verde claro. Então, vou procurar aqui na minha tabelinha o verde claro. E aí, vocês vão anotar aí que é de 45% a 50% o coeficiente de reflexão. E por último, o cinza escuro, que é o porcelanato do piso. A gente vai procurar aqui, vocês vão anotar aí no piso de 10% a 15%. Então, chegamos na linha 10 e fechamos toda a parte das características do ambiente. Então, analisamos as dimensões físicas, encontramos o valor, né, da relação entre essas dimensões, que é o índice do recinto, achamos ali o fator de depreciação e os coeficientes de reflexão das 3 superfícies. Então, essas informações a gente vai deixar guardadinha aí, que nós vamos usar elas mais para frente, tá? E aí, agora a gente vai para a segunda parte da tabela, que são as características da iluminação. Então, como que eu preciso que essa iluminação seja para ela atender a esse tipo de ambiente, esse tipo de atividade do escritório de contabilidade. Então, ali na linha 11, a gente tem a iluminância planejada. Então, eu quero saber quantos lux são necessários nesse escritório para que as pessoas consigam fazer as atividades delas. Então, a gente consulta a NBR 8995-1, que é hoje a NBR em vigor para ambientes internos de trabalho. E aí, essa NBR, eu até coloquei ela para vocês também lá no estúdio, não sei se vocês viram. Essa NBR, ela tem diversos ambientes de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu peguei só a partezinha dos escritórios, e dentro daí, né, do escritório, ela ainda divide em atividades, né? Então, aqui nós temos lá, por exemplo, áreas para arquivamento, para cópias, né? Áreas de circulação. Essa coluna aqui que é a coluna da iluminância, tá? A gente tem uma exigência de 300 lux. Já num ambiente que tem como atividades escrever, teclar, ler, processar dados, 500 lux. Desenho técnico, 750. Estações de projeto assistido por computador, 500. Salas de reunião e conferência, 500. E recepção, 300. Então, nessa área de atividades administrativas, né,
a gente precisa ter pelo menos 500 lux, tá? Então, a iluminância que eu estou planejando é uma iluminância de 500 lux. Aí depois, então vocês vão anotar ali na linha 11, tá? 500 lux, que é o que eu estou planejando para minha iluminação. Aí na linha 12, tem lá tonalidade ou temperatura da cor. Nós vimos que, dependendo da quantidade de lux que a gente vai ter no ambiente, alguns tipos de tonalidade da cor da luz ficam confortáveis e outros não. Então, por exemplo, quando a minha iluminância é muito baixa, menos de 300 lux, aí eu posso trabalhar com temperatura da cor de 2000 e 3000 Kelvin, que é uma situação que geralmente a gente tem em residência, né? Ambiente de descanso e tal, que é uma luz mais amarelada. Quando eu tenho uma iluminância média, em torno de 300 lux, eu já vou ter que trabalhar com lâmpadas de 2000, 3000, 4000 Kelvin, fica confortável. E quando eu tenho uma iluminância alta, né, em torno de 750 lux, eu já tenho que trabalhar com uma lâmpada lá de 4000 Kelvin, 5000, 6000 Kelvin, tá? Então, por exemplo, para uma casa, né, onde eu preciso de uma iluminância baixa, por exemplo, em um quarto, se eu comprar uma lâmpada de 6000 Kelvin, que é uma bem brancona, não vai ficar confortável. Se for uma iluminância média, uma de 6000 Kelvin também não fica confortável. Ela só vai ficar confortável numa iluminância alta, de mais de 750 lux. Mesma coisa aqui, se eu pego uma de 2000 Kelvin, fica bom para uma baixa iluminância, uma iluminância média também, mas para uma iluminância alta já não fica confortável, tá? Então, eu tenho essa faixa que é minha zona de conforto. No caso do escritório, a gente viu ali que a iluminância é de 500 lux. Então, ela está entre a iluminância média e a iluminância alta. Eu considerei aqui 500 lux nesta linha, tá? E aí, a gente tem, né, que para 500 lux, eu posso trabalhar com lâmpadas de 3000 a 5000 Kelvin, que vai ficar confortável. 2000 Kelvin não e 6000 também não. Então, em torno, né, aproximadamente 4000 Kelvin. Então, vocês vão anotar aí na linha 12 que a tonalidade de cor da nossa lâmpada vai ter que ser entre 3000 e 5000 Kelvin. Deu para entender aqui como que encontra? Prof, não poderia ser 2500 a 5500? Pode ser. Por isso eu coloquei ali aproximadamente 4000. Porque pode ser qualquer lâmpada ali dentro dessas brancas neutras ali, ela vai ficar mais confortável, tá? E geralmente é de 1000 em 1000 a temperatura. Mas não tá errado, tá? Colocar entre 2.500 e 5.500 pode pôr sim. Então, completamos a segunda linha das características da iluminação e só falta mais uma ali, que é o índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor, ele também depende do tipo de atividade que a gente está tendo ali. Então, aqui nós temos uma tabelinha com algumas classificações, né? Então, aqui nós temos, só lembrando lá, né? O índice de produção de cor, ele é uma nota dada para a lâmpada, que vai de 0 a 100, de quão próximo da luz do sol, né, ela reproduz as cores. Então, quanto maior for a nota dela, mais fiel à cor ela vai ser, né? Então, mais fiel à maneira como o sol apresentaria aquela cor para a gente. Então, lâmpadas que têm uma classificação ruim, elas vão ter ali um índice de produção de cor entre 20 e 40.
E a gente vai utilizar em locais onde a reprodução de cor ela é totalmente sem necessidade, né? Então, eu posso usar numa via de tráfego, num canteiro de obra, num estacionamento. A outra classe, nível 3, ela está entre 40 e 60. Aqui a gente tem, né, uma preocupação um pouquinho maior com a reprodução de cor, mas também ela é meio desprezada, né? Então, num depósito, num posto de gasolina, num pátio de montagem industrial, a gente pode usar esse tipo de lâmpada. Aí uma lâmpada com um bom índice de produção de cor está entre 60 e 80. Áreas de circulação, escadas, oficinas, ginásios esportivos, são espaços onde a gente não precisa, né, se preocupar tanto ainda com a reprodução de cor. E entre 80 e 100, a gente vai ter o nível 1, né, que é muito bom. Então, aqui entram os testes de cor, floricultura, escritórios, residências, lojas. A gente busca sempre colocar lâmpadas que tenham índice de produção de cor maior do que 80. Quanto mais preocupação eu tiver com cores, né, às vezes numa loja ou numa gráfica, né, numa floricultura, melhor vai precisar ser esse índice, tá? No caso do escritório de contabilidade, não precisa ser tão alto, mas precisa ser maior do que 80, tá? Então, vocês vão anotar aí, nessa linha, na linha 13, né? Que o índice de produção de cor tem que ser maior, podem fazer o sinalzinho de maior, do que 80, tá? Então, a gente vai daí buscar uma lâmpada que tenha esse índice de produção de cor maior que 80. Então, fechamos as características da iluminação. Então, nós sabemos quanto a gente precisa atingir de iluminância, qual é a tonalidade ou temperatura da cor e qual é o índice de produção de cor que a gente precisa. Agora, vamos para a próxima etapa ali, que é a parte de lâmpadas iluminadas. Agora, a gente vai escolher qual tipo de lâmpada que a gente vai usar. Então, no caso aqui, eu já fiz as escolhas, né? Então, eu escolhi lâmpadas tubulares, né? Que são boas para esse tipo de ambiente. Então, eu fui lá no site da Philips, pesquisei uma lâmpada de LED, de tubo, daquelas mais compridas, igual a gente tem lá na nossa sala de aula, que é aquela de 1,20 m. E aí, até se depois vocês quiserem acessar, aí tem o link para vocês acessarem o catálogo, não, né? As especificações dessa lâmpada que eu escolhi, tá? Então, como que eu escolhi essa lâmpada? Eu precisava de uma tonalidade da cor e de um índice de produção de cor, né? Então, eu fui lá, fui pesquisando, olhei qual lâmpada que tinha a temperatura da cor, né, em torno de 4.000 Kelvin, e uma lâmpada também que tivesse o índice de produção de cor maior que 80. Então, esse modelinho aqui, essa Master LED Tube aqui, ela tem essas duas características que eu estava buscando, né, que eu anotei ali na outra parte. Além da gente olhar essas duas características, um ponto importante também é a gente olhar o fluxo luminoso dessa lâmpada. Então, vejam que aqui eu escolhi uma lâmpada que tem um fluxo luminoso de 3.900 lumens. Então, é a quantidade de luz que essa lâmpada vai produzir. Por que a gente tem que observar essa característica? Porque se eu pegar uma lâmpada que tem um fluxo luminoso muito baixo, pode ser que dê uma quantidade de lâmpadas iluminárias que eu não consiga distribuir no tamanho do espaço que eu tenho, tá? Então, para atingir esses 500 lux, que é a quantidade do nosso escritório, é bom a gente buscar uma lâmpada que tenha um fluxo luminoso ali de uns 3.500, 4.000 lumens para cima, tá? Até quando eu estava pesquisando as lâmpadas, a primeira lâmpada que eu achei que tinha a temperatura da cor certa e o índice de produção de cor certo, ela tinha um fluxo luminoso muito baixo.
E aí, quando a gente faz a continha, dá muita lâmpada. Então, vamos supor que eu pegasse lá um de 1.900 lumens. Aí, eu termino de fazer as contas e me dá lá que eu preciso de 50 lâmpadas, né? Ou de 50 luminárias. Daí, como que eu vou pôr 50 luminárias dentro de um espaço, né? Como um espaço de 10 por 7,5? Fica inviável, né? Então, a gente, né, que quanto maior for, né, esse fluxo luminoso, menos lâmpadas eu vou precisar. E quanto mais lux eu precisar, então vamos supor que eu pego um escritório lá que trabalha com desenho, né, e daí eu preciso de 750 lux. Aí eu vou precisar de lâmpadas ainda mais fortes, com um fluxo luminoso ainda maior, para dar uma boa quantidade, beleza? Então, quanto maior o fluxo luminoso, menos lâmpadas serão necessárias. Tranquilinho, nenhuma dúvida? Eu tô acompanhando aqui no meu celular, tá, gente? A tabelinha, para eu não perder em qual linha que a gente tá. Então, a gente tá lá na linha 14, né? Tipo de lâmpada. Ali, vocês vão anotar o modelinho da lâmpada que a gente escolheu. Então, ali é só para ter uma referência, tá? Então, vocês podem pôr, por exemplo, a Master LED Tube, só para vocês saberem a lâmpada que escolheram. Até porque, às vezes, pode acontecer da gente fazer para o mesmo ambiente várias opções, né? Para a gente ver qual é mais econômica, qual que dá mais certo, né? Então, daí eu posso escolher várias lâmpadas e fazer o mesmo processo para ver qual sistema fica mais eficiente e tal, tá? Então, ali vocês vão anotar na linha 14 o modelinho da lâmpada. Na linha 15, tá lá, fluxo luminoso de cada lâmpada. Então, o fluxo luminoso é esse daqui, ó, de 3.900 lumens. Então, vocês vão anotar na linha 15, 3.900. Beleza? Todo mundo acompanhando, ninguém tá perdido. Aí depois, na linha 16, a gente tem lá, lâmpadas por luminária. Aqui também é uma decisão de projeto. Então, eu decidi lá no começo que eu ia querer luminárias de embutir. Aqui, na escolha das lâmpadas, eu decidi que eu queria essas lâmpadas mais compridas, né, de 1,20 m. E agora eu vou decidir, né, quantas lâmpadas eu quero ter em cada luminária. Então, geralmente, as lâmpadas de 1,20 m, a gente encontra luminárias para uma ou duas lâmpadas, tá? Então, eu fui em busca de uma luminária que coubesse a minha lâmpada de 1,20 m, fosse de embutir e que coubesse duas lâmpadas. Então, vocês vão anotar na próxima linha ali, né, quantas lâmpadas, quantidade de lâmpadas por luminária, que são duas, tá? Então, vejam que ali a lâmpada por luminária é representada pelo Z minúsculo, tá? Então, só anotar ali duas. E aí... Desculpa, eu não entendi muito bem. Como é que você definiu que seriam duas? Perdão. Aqui é uma decisão de projeto. Tá? Então, se eu quero... Que tipo de luminária que eu vou querer. Então, geralmente, as luminárias para essas lâmpadas mais compridas, de 1,20 m, são luminárias que cabem duas lâmpadas. Né? Geralmente, se for aquelas lâmpadas mais curtinhas, de 60 centímetros, daí tem aquelas luminárias mais quadradas, que cabem 4 lâmpadas. Mas aí é uma decisão do projeto ali que eu estou fazendo, né? Qual tipo de luminária que eu vou querer. Então, aqui não tem regra, tá? O arquiteto que vai escolher. Eu escolhi que eu queria de embutir, escolhi que eu queria essa lâmpada mais comprida, e daí eu escolhi uma luminária com duas lâmpadas, que cabe duas lâmpadas, né, em cada um.
Então, eu escolhi essa luminária aqui, que é uma luminária de embutir em forro de gesso. Ela tem, né, o seu corpo em chapa de aço, pintada toda em branco. E é uma luminária que tem essas aletas aqui, parabólicas, né, em alumínio brilhante, que elas servem para diminuir o ofuscamento da lâmpada, tá? Então, para ambiente de trabalho, essas aletas são interessantes. Então, aqui tem, né, as características da minha luminária. E aí, vejam que aqui embaixo a gente tem 3 opções de lâmpadas, né? Então, a primeira seriam 2 lâmpadas pequenas, daquelas de 60 centímetros, tá? A segunda seriam 2 lâmpadas da grande, né, que é a de 1,20. E a terceira opção seriam 4 lâmpadas da pequena, de 60 centímetros. Então, no caso, eu escolhi esse modelinho aqui, que são 2 lâmpadas de 1,20 m, tá? Então, vocês vão anotar aí, na próxima linha, o modelo da luminária que a gente escolheu. Esse modelinho aqui, LDEQ tubo LED. Na 17 é para pôr LDQ, tubo LED? Isso. Todo mundo anotou aí que agora eu quero total atenção em mim, que essa parte aqui alguém sempre acaba se confundindo, tá? Então prestem atenção. Não tem problema se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas prestem atenção no que eu tô falando. Então eu falei para vocês que algumas informações lá do começo, a gente ia deixar elas guardadinhas, que a gente ia usar mais para frente. Aqui é um desses momentos. Aqui a gente vai buscar o fator de utilização da nossa iluminação. Então, eu vou ter nesse ambiente, né, as minhas lâmpadas, as minhas luminárias, mas tem algo que vai influenciar na iluminação, que é o índice do recinto, que é a relação entre as medidas da sala, e o coeficiente de reflexão da superfície, do teto, da parede e do piso. Então, essa tabela aqui do fator de utilização, ela me ajuda, ela me dá o valor do fator de utilização através desses 2 outros fatores, o valor do índice do recinto e o coeficiente de reflexão. Então, vamos começar pelo coeficiente de reflexão. Aqui a gente tem uma relação entre teto, parede e piso. Então, tá vendo que cada coluna tem 3 numerozinhos aqui? Então, essa coluna tem o 751, 731, 711, assim por diante. Esse primeiro número representa o teto, o segundo número representa a parede e o terceiro número representa o piso, tá? Então, a gente vai olhar aqui os nossos coeficientes de reflexão de cada superfície e encontrar uma relação com essas colunas aqui. Então, o primeiro número, ele está relacionado ao teto. Então, a gente tem 7, aqui 7, 7, aqui 5, 5, 5, 3 e 3. Então, o meu teto, ou ele é 7, ou ele é 5, ou ele é 3. O que isso quer dizer? Se ele for bem claro, ele vai ser 7, que ele vai estar ali em torno de 70% de reflexão. Então, aqui, ó, 7, né, 70% de reflexão. Se ele fosse de uma cor de uns 50% de reflexão, ou 45, ou 40, né, a gente usaria o 5. E se ele fosse, né, de uns 30%, a gente usaria o 3, tá? Então, é o primeiro númerozinho aqui das colunas, é o teto.
Ah, gente, aqui ficou. A parede é 45 a 50, né? Digitei errado ali. A parede, ela tem uma reflexão de 40 a 50, de 45 a 50%. Então, vejam que para a parede, como ela é menos importante do que o teto, a gente, se a parede tiver de 50% mais ou menos para cima, a gente vai usar o 5. Então, aqui, ó, 751 ou 551. Se a parede, ela tiver daí em torno de 30%, a gente vai usar o 3, ou 10% a gente vai usar o 1. Então, nesse caso aqui é uma parede de 50%, né? Então, a gente vai usar o número 5. E o piso, como ele é o menos importante na questão da iluminação, porque ele já está abaixo do meu plano de trabalho, aqui ele está sempre 1, tá vendo? Então, não tem opção ali para o piso. Mas, de qualquer forma, né? Eu coloquei ali, então, que o nosso piso era um piso já escuro, né? De 10 a 15%. Então, o piso é 1, tá? Então, o que influencia mais na iluminação? O quanto o teto é claro, né? E o quanto a parede é clara em segundo lugar. E aí, então, aqui eu tenho a minha relação, que é 7, 5, 1, tá? Para eu olhar as colunas ali. Então, a coluna para esse ambiente é essa primeira coluna aqui. Então, o 7, 5, 1. E aí eu vou relacionar essa coluna, né? Ela tem várias linhas aqui. A linha, ela é o valor do K, que é o índice do recinto, que a gente calculou lá em cima, na linha 6, né? Que deu 1,59. O índice do recinto, aqui na tabelinha, funciona dessa forma, ó. Entre 0 e 0,6, então até 0,6, a gente vai olhar nessa primeira linha. Até 0,8, a gente vai olhar a segunda linha. Até 1, a gente vai usar essa. Até 1,25 essa. Até 1,5 essa. Até 2 essa e assim por diante. Como o nosso índice do recinto ele deu maior do que 1,5, a gente vai usar o 2 aqui como referência, tá? E aí, então, a gente cruzando as informações dos coeficientes de reflexão com o índice do recinto, a gente tem que o fator de utilização desse ambiente é de 0,54. Então, é isso que vocês vão anotar aí na linha 18. Se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Essa parte é meio complicadinha. Então, gente, vejam que esse fator de utilização ele vai mudando conforme a gente vai tendo índices de reflexão diferentes, valor de K diferentes, né? Então, ele vai... Vocês vão ver que ele é parte da fórmula, né? Onde a gente encontra a quantidade de lâmpadas. Então, quanto mais claro for o ambiente, né? A gente vai precisar de menos lâmpadas, né? E dependendo da relação entre as medidas do ambiente, também a gente vai precisar de mais ou menos lâmpadas. Então, dependendo bastante da questão do pé direito útil, né? Quanto menor for o pé direito útil, menos lâmpadas a gente vai precisar, tá? Então, a gente tem essas relações aí. E quanto mais perto a luminária está do plano de trabalho, né? Maior vai ser a iluminância. E aí a gente tem aqui a fórmula do cálculo da quantidade de lâmpadas. Porém, vocês perceberam que a gente pulou aí uma linha, né? Que é a linha 19, que é a linha do fator de fluxo luminoso. O que é esse fator de fluxo luminoso? Ele é utilizado apenas quando a gente está fazendo o nosso projeto com lâmpadas que são lâmpadas de descarga.
Então, o que é a lâmpada de descarga que a gente viu lá nos tipos de lâmpadas? A lâmpada fluorescente é uma lâmpada de descarga e as lâmpadas de sódio, de mercúrio, as lâmpadas metálicas. Essas lâmpadas todas, para elas funcionarem, elas precisam ter um reator. Esse reator, lembra que a gente até falou que ele faz um zumbidinho lá quando essas lâmpadas estão funcionando. Então, esse reator, né, ele pode aumentar, diminuir ou manter o mesmo fluxo luminoso da nossa lâmpada. Então, no caso, como a nossa lâmpada é de LED, esse fator de fluxo luminoso não tem. Então, a gente pode deixar um risquinho ali, simplesmente ignorar ele, ou a gente pode colocar 1, porque daí 1 não vai influenciar na minha conta, porque ela é uma conta toda de multiplicação, né? Então, qualquer número vezes 1 é o próprio número, tá? No caso, quando é uma lâmpada de descarga, a gente vai ter lá no próprio reator, né, qual é o fator de fluxo luminoso dele. Então, geralmente, ou é 0,9, 1 ou 1,1. Então, 0,9 quer dizer que ele vai diminuir para 90% o fluxo luminoso. Se for 1, ele vai manter, e se for 1,1, quer dizer que ele vai aumentar o fluxo luminoso, tá? Então, aqui no caso, não temos fator de fluxo luminoso, que a nossa lâmpada é de LED, não tem reator, beleza? E aí, agora, então, a gente vai para o número 20, que é a quantidade de lâmpadas. Então, a gente vai calcular ali a quantidade de lâmpadas necessária para a nossa instalação. Então, para isso, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Então, acompanhem aí comigo que eu vou dizendo para vocês as linhas em que vocês vão encontrar todas as informações, tá? Então, N minúsculo representa a quantidade de lâmpadas. E daí a gente vai ter a iluminância média, que é a iluminância média planejada, que a gente colocou lá na linha 11, tá? Que são os 500 lux. A gente vai multiplicar pela área do ambiente, que está lá na linha 3, que são 75 metros quadrados. E nós vamos multiplicar pelo fator de depreciação, que está lá na linha 7, que é 1,25. Tá? Então, vejam que todas as informações que a gente foi anotando na tabela, uma hora aqui na frente elas têm uma serventia. Aí a gente vai dividir tudo isso pelo fluxo luminoso da nossa lâmpada, que está lá no item 15, que é de 3.900. A gente vai multiplicar pelo fator de utilização, que está no item 18, que é 0,54. E aí o fator de fluxo luminoso, podemos ignorá-lo ou colocar o valor 1, tá? Quanto que deu aí a continha de vocês? Alguém já fez? 22,25. Pra mim também deu isso. Tá certinho. Então, para esse ambiente, para que ele consiga atingir, né, os 500 lux com essa lâmpada, com essas cores, né, no ambiente, a gente precisa lá de 22,25 lâmpadas. É claro que não dá para a gente pôr 22,25 lâmpadas, mas a gente vai para o próximo passo. A gente pode já arredondar aqui, se a gente quiser, né, e dizer que são necessárias 23 lâmpadas, tá? Não está errado. Então, sempre que a gente for arredondar, gente, nesse caso aqui, a gente vai arredondar para mais, tá? Porque se eu arredondo para menos, vai dar menos de 500 lux, tá? Então, eu vou sempre arredondar para mais. Então, se vocês quiserem pôr ali 22,25 ou 23 lâmpadas, tá correto. Todo mundo chegou nesse resultado? Se alguém não conseguiu, pode me falar. A gente ajuda a chegar lá.
Aí no próximo item, a gente vai ter a quantidade de luminárias. Então, a gente decidiu lá em cima, no item 16, que a gente teria 2 lâmpadas em cada luminária. Então, se eu tenho ali, né, 22,25 ou 23 lâmpadas, e eu dividir por 2, né, vai dar um número quebrado ali de novo de 11,12 ou de 11,5 luminárias, certo? Então, a gente precisa, na verdade, de 12 luminárias, né? Então, sempre arredondando para cima, tá ok? Então, ao invés de instalar as 23 lâmpadas, a gente vai ter que instalar 24, porque a gente precisa de um número par de lâmpadas, tá? Então, anotem ali, nesse item, 12 luminárias, tá? Então, nessa linha 21, a gente finaliza a terceira etapa da tabela, que são as lâmpadas e luminárias. Aqui, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, nessa partezinha, gente, a gente dá um pause na tabela e a gente vai pegar a planta do ambiente que a gente está trabalhando para a gente distribuir os pontos de iluminação. Então, aonde vão ficar essas luminárias, né? O que a gente tem que levar em consideração aqui? O layout do ambiente, o direcionamento correto das luzes para as mesas de trabalho e o próprio tamanho da nossa luminária. Então, aqui no exemplo que a gente está fazendo, eu fiz uma sugestão, né, de trabalhar com 3 linhas de lâmpadas. Essas linhas, elas estão laterais às mesas de trabalho, estão vendo? Então, por quê? Eu quis evitar colocar em cima das mesas para não causar ofuscamento, principalmente na tela do computador. Então, coloquei entre as mesas. Também a gente sempre precisa manter uma distribuição uniforme. Então, eu não posso, por exemplo, pôr 5 nessa linha, 4 nessa e 3 nessa, porque daí essa parte fica melhor iluminada e essa fica menos. Então, a distribuição sempre tem que ser uniforme. E, além disso, eu tenho que analisar se cabem as luminárias, né, nesse ambiente. Então, no caso, eu fiz, né, 3 linhas de 4 luminárias. As luminárias têm 1,25 m. Então, elas ocupariam juntas, né, um espaço de 5 metros. O comprimento da minha sala é de 10 metros. Então, cabem as 4 luminárias ali. Então, nessa etapa, a gente tem que parar para analisar todos esses fatores. Por quê? Nesse caso aqui, deu certo que a quantidade de luminárias deu para dividir certinho nas 3 fileiras aqui. Mas vamos supor que a minha resposta tivesse dado 13 luminárias. Não ia dar para distribuir de maneira uniforme, né? Eu teria, por exemplo, uma linha com 4 luminárias, uma com 4 e uma com 5. Aí minha iluminação não ia ficar uniforme. Quando acontecer isso, gente, der um número que não dá para dividir de maneira igual, por exemplo, se der 11, se der 13, se der 17, a gente vai sempre aumentar um pouquinho as luminárias até que a gente consiga fazer uma iluminação uniforme. Então, se tivesse dado 13, por exemplo, aqui, a gente faria 15 luminárias. Então, 3 linhas com 5. Também seria, né, fisicamente possível. Então, por isso que a linha 22 que vocês têm aí, ela está escrito lá, ó, quantidade de luminárias na instalação. Porque pode ser que eu mude a quantidade de luminárias para que eu tenha uma distribuição uniforme, tá? Caso aconteça
de dar um número enorme de luminárias que não dê para eu distribuir aqui, eu vou ter que voltar lá na escolha da minha lâmpada e escolher uma lâmpada com mais lumens, que daí a gente vai conseguir ter menos lâmpadas, tá? Então, caso isso aconteça, né, vocês têm que voltar lá, escolher outra lâmpada e refazer o restante da continha. Beleza? Então, no nosso caso, a quantidade que deu na conta, que são 12, deu para distribuir uniformemente. Então, na linha 22, a gente continua com 12, tá? Então, completem lá na linha 22, 12 luminárias. E aqui a gente tem uma diquinha para a gente distribuir as luminárias no ambiente. Gente, primeiro ponto. Todas as vezes que vocês forem cotar um projeto luminotécnico, cotar, né, as luminárias, a gente sempre cota pelo eixo, tá? Então, a gente não cota a luminária, a gente cota o ponto central onde ela vai ser instalada, tá? Então, porque a pessoa que for lá instalar, né, o eletricista, ele precisa saber onde é o meio, tá? Então, a gente cota sempre o eixo, tá vendo? Essa cotinha aqui e essa cotinha aqui. Então, tá cotando o eixo, o centro da luminária. E aí, a gente vai tentar sempre seguir mais ou menos esse padrão aqui, que seria que a distância entre as luminárias é 2 vezes maior do que a distância entre a luminária e a parede. Porque, geralmente, as áreas mais próximas à parede, elas ficam mais escuras, tá? Então, daí a gente aproxima um pouco mais as luminárias das paredes, né? Para que a gente tenha uma iluminação melhor. Então, em todos os sentidos, ó, aqui também. Então, a distância entre as luminárias é o dobro da distância entre a luminária e a parede. Então, vamos supor que aqui nesse exemplo a gente tivesse 6 metros. 3 metros entre as luminárias e 1,5 entre a luminária e a parede. Beleza? Não quero ver, né? Depois eu vou passar exercício para vocês fazerem. Não quero ver nenhuma plantinha com luminária cotada, né? A luminária em si, para cotar só o eixo, tá? E aí, gente, como nós fomos tendo que arredondar um pouco os números, ou a gente poderia ter tido até que aumentar a quantidade de luminárias, a iluminância ali que a gente planejou, ela vai acabar resultando numa iluminância um pouquinho maior do que o que a gente estava planejando, né? Então, para a gente saber, né, ali que a gente chama de cálculo de controle ali, né, essa etapa dos itens 22 e 23. Então, a gente precisa saber qual foi a iluminância que a gente alcançou, tá, com essas 12 luminárias. Então, essa formulazinha aqui, ela nada mais é do que a mesma fórmula que a gente usou para calcular a quantidade de lâmpadas, só que ao invés, né, da gente ter aqui, né, o número de lâmpadas, a gente isolou a iluminância, tá? Então, é essa formulazinha aqui, só que a gente isolou a iluminância. Então, a gente tem lá que a iluminância vai ser igual. Aqui a gente tem, ó, Zzinho vezes N maiúsculo com esse Izinho. Isso daqui é a quantidade de lâmpadas. Então, são 2 lâmpadas e aqui é o número de luminárias na instalação. Então, 2 vezes 12, tá? Então, nós temos ao todo 24 lâmpadas. Beleza? Vou multiplicar isso pelo fluxo luminoso das lâmpadas, que é de 3.900, que é lá o nosso item 15, acho que é 15, né? Vou multiplicar isso pelo fator de utilização, que é o nosso item 18, 0,54, e o fator de fluxo luminoso aqui posso, se eu quiser, ignorar ou ponho 1.
Vou dividir isso pela área, que está lá na linha 3,75, vezes o fator de depreciação, que está na linha 7, que é 1,25. Quanto que deu aí a iluminância alcançada? 539,136. Isso mesmo. Então, como a gente foi aumentando um pouquinho, né, as quantidades, a gente acaba atingindo uma iluminância um pouco maior. Então, pode ser, por exemplo, que eu chegue aqui e daí eu tive que ir arredondando e aumentando tanto a quantidade de lâmpadas que me deu uma iluminância muito maior do que eu precisava. Então, sei lá, deu 750 lux. É desnecessário essa quantidade de lux para minha sala. Então, eu posso voltar os passos lá, escolher uma outra lâmpada, refazer as minhas contas, né? Para que eu não tenha uma quantidade tão maior de lux do que eu preciso, porque daí vai acabar que o meu sistema ele vai gastar, né, talvez mais energia, né? Daí eu tenho que ir comparando as minhas possibilidades, tá? Que daí a gente tem o último pedacinho lá, que é o consumo da instalação. Porém, gente, como já está quase acabando a aula, eu vou deixar esse pedacinho para a gente continuar na aula que vem, tá? Que eu tenho que explicar certinho, né? Cada parte, não dá para fazer muito correndo aqui. Então, vamos finalizar aqui, né? Na iluminância que a gente alcançou. E daí, na aula que vem, a gente retoma, né? Alguns pontos. Se ficou alguma dúvida, vocês anotem aí para a gente tirar. E aí a gente finaliza ali a última parte, que é onde a gente vai analisar se o nosso sistema ficou eficiente, se ele ficou econômico ou não, tá? Até se vocês quiserem daí fazer, tá? Não é nada difícil, é só que eu tenho que explicar um pouco mais de coisas, né? Daí não dá tempo. Mas se vocês quiserem fazer também, dá para vocês irem fazendo, tá? Alguma questão?